Os Hashiras são os caçadores mais fortes de todos. Cada um tem uma idade diferente do outro. Tem até mesmo aqueles Hashiras que já se aposentaram e hoje já estão bem velhinhos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar a idade de todos os Hashiras de Demon Slayer. E fica até o final do vídeo que você não vai nem acreditar que idade esses personagens têm. Galera, os Caçadores de Onis é uma organização que existe desde os tempos antigos, dedicando a sua existência para proteger a humanidade dos Onis. Ela começou com a família Ubuyashiki. Depois que o Muzan se tornou um Oni, a família foi amaldiçoada. E para tirar essa maldição, eles formaram a organização para matar o Muzan. Existem centenas de caçadores de Oni dentro da organização, mas eles não são oficialmente reconhecidos pelo governo. E dentro da organização tem os Hashiras, que são os caçadores com as técnicas mais fortes de todos. Mas a técnica mais forte de todas é o seu like e a sua inscrição com o sininho ativado. Não tem como. Desse jeito você ganha o melhor poder de todos, que é o de receber todos os novos vídeos do canal. Mas então, vamos para as idades. E para começar, temos o Tenjin Uzui. O Uzui nasceu em um clã shinobi, e desde pequeno ele passou por um treinamento muito pesado. Mas um dia, o seu pai armou para os seus filhos matarem uns aos outros. Depois que o Uzui percebeu isso, ele decidiu deixar o seu clã e ir embora. Depois de ir embora, ele se encontrou com o Kagaya, e se tornou um caçador de Oni. O Tenjin é o Hashira mais chamativo de todos, tanto nas suas roupas como a sua personalidade. Atualmente ele tem 23 anos, ele não é tão velho, e além disso, ele ainda tem 3 esposas. E agora temos o Sanemi Shinazugawa. O Sanemi tem uma raiva muito grande pelos Onis, já que a sua família inteira foi morta por eles. Bom, pela sua mãe na forma de um Oni. Os únicos sobreviventes foram ele e o seu irmão Genya. A raiva dele era tão grande que ele saía para matar os Onis sem nenhuma arma especial e deixava os Onis amarrados até o amanhecer. Ele provavelmente deve ser um pouco louco, mas ele sem dúvida é muito forte. O Sanemi tem só 21 anos e já é um mestre da respiração do vento, que não é uma respiração muito fácil de se lidar. Agora como próximo temos o Obanai Goro. O Obanai foi criado dentro de uma cela, para quando que ele ficasse maior, ele iria ser devorado por um Oni. Mas um Hashira apareceu e salvou ele. E depois disso, ele decidiu se tornar um caçador de Onis e começou a seguir as regras dos caçadores rigorosamente. Ele é rígido e segue o código, e espera que todos os outros caçadores e Hashiras sigam o exemplo. O Obanai não hesita em exigir mais dos seus colegas, mesmo que as suas expectativas sejam impossíveis. Como o Sanemi, o Obanai também tem 21 anos, mas ele é 2 meses mais velho. Os dois são muito parecidos na personalidade, mas a diferença é que o Sanemi não liga muito para as regras. E agora temos o Kyojuro Rengoku. O Rengoku nasceu em um clã de espadachins que passavam as respirações das chamas de pai para filho. O Rengoku aprendeu a respiração das chamas e sempre esperava que o seu pai sentisse orgulho dele, mas enquanto ele estava vivo, isso nunca aconteceu. Isso fazia ele treinar cada vez mais, e no fim, ele acabou se tornando um Hashira. O Rengoku entrou em cena como uma bola de fogo, energético e bem-humorado. O Rengoku tem uma sinceridade que falta na maioria dos outros personagens do anime, fora talvez no Tanjiro. Ele é o tipo de pessoa que busca o lado positivo mesmo nas piores situações. O Rengoku tinha 20 anos quando ele morreu na luta contra o Akaza, uma das mortes mais tristes da história. Agora como próximo, temos a Mitsuri Kanroji. A Mitsuri nasceu com uma musculatura diferente. Mesmo parecendo fraca, ela tem uma força muito grande. Ela nasceu também com um cabelo rosa, e por causa disso, nenhum garoto queria se casar com ela. Então a Mitsuri decidiu pintar o seu cabelo e agir como uma garota frágil. Desse jeito, ela conseguiu arranjar um pretendente. Então em um dia, ela encontrou o Kagaya. Ele disse para ela rejeitar a normalidade e abraçar quem ela realmente era, porque a sua força era um presente. Depois disso, ela voltou a ser como antes e se tornou uma caçadora de Oni. Ela é muito apaixonada, talvez por isso ela é a Hashira do amor. A Mitsuri tem só 19 anos, ela ainda é bem novinha para já ser um pilar que arrisca sua vida lutando contra os Onis. E agora temos o Gyomei Himejima. O Gyomei era uma criança órfã e vivia em um templo junto com outras crianças.
Em um dia, um Oni atacou o templo, e ele levou a culpa pela morte das crianças que o Oni matou. Então ele foi preso e iria ser morto, mas o Kagai apareceu e libertou ele. Depois disso, ele se tornou um caçador de Oni. A sua aparência pode ser intimidante, mas ele é muito mais gentil do que parece. O Gyomei fica sozinho na maior parte do tempo, geralmente meditando o tempo todo. E mesmo sendo cego, ele está muito ciente de tudo à sua volta e pronto para lutar a qualquer momento. O Gyomei atualmente é o Hashira mais velho. Ele tem 27 anos. Ele já deve ser um Hashira por bastante tempo, já que ele se tornou um pilar 2 meses depois de se tornar um caçador de Oni. E como próximo, temos o Gyu Tomioka. Quando criança, o Tomioka foi salvo de um Oni pela sua irmã, mas ela acabou morrendo para salvar ele. Então ele saiu falando para as pessoas sobre o Oni que matou a sua irmã, mas ninguém acreditou. E depois disso, ele fugiu e acabou encontrando o Urokodaki. Então ele treinou e se tornou um caçador de Oni. Ele é muito calmo e quase nunca fala, mas isso é porque ele não é nada confiante. Então ele prefere ficar quieto na maior parte do tempo. A primeira vez que o Tomioka apareceu, quando ele conheceu o Tanjiro e a Nezuko, ele tinha 19 anos. Mas depois do treinamento do Tanjiro com o Urokodaki, ele já estava com 21 anos. E agora vamos ver a Shinobu Kocho. Os pais da Shinobu foram mortos por um Oni, e ela com a sua irmã também seriam se um caçador não tivesse vindo para salvar elas. Depois de serem salvas, ela e a sua irmã decidiram se tornarem caçadores de Onis. Mas a sua irmã, a Kanai, acabou morrendo por um Oni. O seu comportamento pode parecer infantil e até muito alegre, mas como Sanemi, a Shinobu tem um ódio muito grande pelos Onis, depois de perder a sua irmã, a Kanai, e também os seus pais. A Shinobu é uma das Hashiras mais novas que tem. Ela tem só 18 anos. E mesmo assim, ela ainda consegue ter um conhecimento absurdo de técnicas medicinais. Agora, como próximo, temos a Kanai Kocho. A Kanai é a irmã mais velha da Shinobu. Ela se tornou a Hashira da Flor. E depois de um tempo sendo Hashira, ela acabou lutando contra o Oni dos Luas Superiores e morreu na luta. Ela tinha 17 anos quando morreu, e ela foi um dos caçadores mais novos a se tornarem Hashira. E agora temos o Muichiro Tokito. O Tokito tinha um irmão gêmeo. A sua mãe morreu de uma doença e o seu pai caiu de um penhasco e também morreu. Então ficou só ele e o seu irmão. Eles tinham 11 anos quando um Oni atacou eles. E depois do Oni matar o seu irmão, ele ficou com tanta raiva que matou o Oni com qualquer coisa que ele encontrava pela frente. Depois disso, a esposa do Kagaya chamou ele para se tornar um caçador. Então depois de 2 meses sendo um caçador de Onis, ele se tornou um Hashira. O Tokito tem só 14 anos. Ele é o Hashira mais novo de todos. Pra você ter uma ideia, ele tem a mesma idade da Nezuko. Ele é 1 ano mais novo que o Tanjiro e o Inosuke, e 2 anos mais novo que o Zenitsu. E como próximo, temos o Sakonji Urokodaki. O Urokodaki é o antigo pilar da água, e agora ele treina novos espadachins para se tornarem caçadores de Onis. Antigamente, ele capturou um Oni e prendeu ele na área do exame da seleção final. O Oni ficou com tanta raiva dele que matava todos os seus alunos que iam fazer o exame. A idade do Urokodaki nunca foi falada, mas eu consegui reunir algumas informações que dão uma média de quantos anos ele tem. O Urokodaki prendeu o Oni da mão na era Keiō do período Edo. Esse período aconteceu entre os anos 1865 ao 1868. Nessa época, ele já era um caçador, talvez até mesmo um Hashira. A história de Kimetsu se passa entre os anos 1912 e 1926. Então a primeira vez que o Tanjiro apareceu foi no ano 1912, e foi nesse ano que ele conheceu o Urokodaki. E depois de 2 anos, no ano 1914, ele terminou o seu treinamento. Então desde que ele prendeu o Oni no exame da seleção final, até os dias atuais no anime, já fazem em média 47 anos. Todos os Hashiras têm em média uns 20 anos. Então se a gente supor que ele tinha em média uns 20 anos quando ele prendeu o Oni, hoje ele iria estar em média com 67 anos. Então o Urokodaki tem em média entre 60 a 70 anos. Talvez um pouco mais de 70. Ele já está bem velhinho, hein? E agora temos o Jigoro Kuwajima.
O Jigoro é um mestre da respiração do trovão. Ele foi um Hashira muito forte. Mas depois de se aposentar, ele decidiu ensinar outros caçadores a respiração do trovão. Ele tinha 2 discípulos, o Zenitsu e o Kaigaku. O Jigoro perdeu a sua perna direita no meio de uma batalha quando tinha 35 anos. Foi por isso que ele se aposentou de ser um Hashira. Ele provavelmente era da mesma geração do Urokodaki. Como ele se aposentou primeiro e o Urokodaki se aposentou mais tarde, ele também deve ter entre 60 a 70 anos. Ele deve ser só alguns anos mais novo ou alguns anos mais velho que o Urokodaki. E galera, comenta aqui qual personagem você nem tinha ideia da idade. Deixa o seu like, porque isso me ajuda demais. E também se inscreva e ative o sininho, porque assim você não perde quando sair mais vídeos desse jeito. Assista os vídeos que estão passando pela tela, que eu garanto que você vai se surpreender. Valeu por assistir e fui!